Se você parar para pensar como funciona o esporte amador olímpico aqui no Brasil, você não tem um programa para realmente desenvolver grandes atletas. O cara, ele se desenvolve sozinho, na raça, vira um milagre, uma joia, que consegue um grande resultado, e só a partir daí que ele vai ter patrocínio, que ele vai ter mídia, que ele vai ter mais acompanhamento de torcedores. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência à nossa série Vamos para Tóquio. Vamos falar um pouquinho de Olimpíadas com um jornalista que é formado pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas. Ele foi repórter no Lance, subeditor e editor de texto na ESPN e desde 2009 ele está no Grupo Bandeirantes. Tem no currículo a cobertura das Olimpíadas de Londres, do Rio e a Copa do Mundo de 2014. O Vamos para o Jogo recebe hoje o jornalista Thiago Kanzler. Thiago, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada aí por ter aceito o convite para conversar com a gente. Quando essa entrevista for ao ar, você já vai estar em Tóquio. Então, é uma correria total, mas você arrumou um tempo para conversar com a gente. Obrigada. Imagina, Carol, com o maior prazer. É um prazer estar aqui com vocês, poder bater um papinho, poder falar um pouco da minha trajetória, dessa Olimpíada que está chegando, que já vai estar rolando quando estiver no ar, que é mais uma Olimpíada incrível, totalmente diferente, né? Histórica, por tudo que envolveu a pandemia, a sua realização. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Thiago, eu preciso começar perguntando assim, provavelmente você já sabe que você vai para as Olimpíadas desde do ano passado, talvez até antes, quando, enfim, a gente ainda não achava que seria adiada, né? De lá para cá, assim, o que mudou? O que eles passaram para você a respeito de protocolo? Imagino que você já tem que estar vacinado para ir, fazer PCR, quando chegar lá, como que vai ser? Enfim, queria que você contasse um pouco para a gente do que eles passaram para você e também de saber da sua ansiedade em relação, né? Porque já é a terceira Olimpíadas, mas diferente total das outras duas. Pois é, Carol. Na verdade, a Olimpíada por si só, elas já são totalmente diferentes. Cada edição é uma edição única pelo país que recebe, pela história, por tudo que acontece, a gente já brinca que é uma edição única. Essa mais do que nunca, né? Se a gente for comparar a Olimpíada que aconteceria em 2020 em Tóquio, antes da pandemia chegar, e essa de hoje, também são edições completamente diferentes por tudo que aconteceu, por tudo que foi alterado. Eu já sabia desde o finalzinho ali de 2019 que a gente faria a transmissão no Band Esportes, o canal fechado da Band, e que eu iria para Tóquio, até por todo o meu histórico. Eu sou um cara que adora esporte olímpico, eu tenho um programa olímpico no Band Esportes, é uma paixão que eu tenho, então já sabia que eu iria. A gente sabia que a equipe ainda seria definida, mas a pandemia chegou em março, alguns meses, acho que estava próximo da marca dos 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos, e aí naturalmente veio o adiamento. Não tinha condição naquele momento da gente ter a disputa de uma Olimpíada, porque a doença havia acabado de chegar, era totalmente um cenário incerto, o que é muito diferente do que a gente vai ter agora, né? Uma doença que a gente já conhece, o mundo inteiro vem se vacinando. É importante deixar claro que a vacina ela não é obrigatória para a participação nos Jogos Olímpicos de atletas, de dirigentes, de jornalistas, de ninguém. Não há uma cobrança em relação a esse sentido. Há sim uma cobrança em relação aos protocolos sanitários, né? Para que todo mundo possa respeitar, fazer os exames. Mas o que acontece? O Comitê Olímpico Internacional ele ofereceu a vacinação para muitas delegações mundo afora para tentar fazer dos Jogos mais seguros. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro recebeu essa carga de doses e aí o que foi acertado? Para cada dose dada a um integrante da delegação, um atleta, um treinador, um jornalista credenciado, 2 outras doses seriam doadas ao país. Então, foi isso que aconteceu. Para a dose que eu tomei, 2 outras doses foram doadas para o nosso país. E aí a gente já tomou as 2 doses naturalmente, já tem um tempinho que a gente está imunizado, e aí vem essa série de protocolos totalmente rígidos, né, para a gente poder fazer a viagem. 96 horas e 72 horas antes do embarque, a gente já teve que fazer exames PCR aqui em São Paulo, em laboratórios credenciados, que emite um certificado em japonês para que a gente possa levar e entrar. E por lá, gente, a gente tem 14 dias os primeiros, a gente fica num hotel restrito, né, um hotel credenciado também com os protocolos sanitários, e não é que a gente não pode sair durante esses 14 dias. A gente só pode sair para ir até as instalações olímpicas ou as bases onde estarão os atletas do Brasil fazendo a sua preparação também. Então, nesse período, a gente fica restrito para não poder entrar em supermercados, restaurantes, não pegar transporte público,
Depois de 14 dias, aí sim a gente está liberado para uma vida normal por lá também, mas claro, cercado de todos os cuidados, porque a gente está falando de 11 mil atletas, né, participando dessa edição de Olimpíada. E durante todo esse período a gente tem testes antígeno, PCR também na chegada no aeroporto lá em Tóquio. A gente tem uma tabelinha com os dias em que a gente tem que entregar testes também. Então, é extremamente rigoroso. Para a gente entrar nas bases onde os brasileiros vão treinar, nas bases do time Brasil, a gente também tem que fazer um PCR de 24 a 48 horas. Então, assim, a gente vai fazer teste a Olimpíada inteira para não ter nenhum risco. Vacinado, a gente sabe que a gente tem um risco muito menor de desenvolver qualquer tipo de problema, mas a coisa mais importante nesse momento é a gente ter todo o cuidado para não seguir disseminando o vírus para que as pessoas não tenham complicações graves ou mortes em função disso, né? E principalmente porque o Japão demorou bastante para começar a sua vacinação e até por isso existe toda essa preocupação da população local também. Tiago, eu queria discutir um pouco o papel da imprensa, né, na cobertura dos Jogos Olímpicos. Você acabou de falar que tem uma experiência, né, e que você gosta, então você acompanha, você tem um programa sobre isso. E eu confesso que às vezes eu fico incomodado, mas embora eu fique incomodado, às vezes até eu mesmo cometo esse erro de cobrar medalhas, né, cobrar grandes resultados dos atletas brasileiros, mesmo sabendo que às vezes eles não têm as melhores condições, né, principalmente nos Jogos Olímpicos como esse de 2021, que é completamente diferente de tudo que a gente já viu, né, por causa da pandemia. Como que você vê a atuação da mídia, lógico, sem citar nomes, não é isso, eu queria que você fizesse uma reflexão geral sobre a atuação da mídia na cobertura dos Jogos Olímpicos. Você acha que os jornalistas brasileiros chegam a ser injustos com os atletas, cobrando medalha, né? Parece o Dick Vigarista, até falei isso numa outra entrevista, medalha, 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 mas, pô, às vezes a gente nem dá tanta atenção para o ciclo olímpico, né? Mas chega nos Jogos Olímpicos e a gente quer cobrar medalha. Como que você vê a atuação da mídia esportiva nos Jogos Olímpicos? Você tocou num ponto fundamental, importantíssimo, Vinícius, porque dá para a gente fazer uma meia-culpa da imprensa, porque a imprensa muitas vezes não mostra tanto esporte olímpico e fala, pô, não dá audiência. Mas também não dá audiência porque não se cria uma cultura para se ter essa audiência. O público não está acostumado a acompanhar competições de atletismo, de natação, de ginástica. Acompanha só durante o período olímpico, porque aí sim a mídia que compra os direitos, né, de transmissão acaba intensificando, passa na sua grade durante o horário nobre, madrugada, manhã, seja o período que for, e aí o público acaba assistindo sem entender como é que é esse processo durante 4 anos, né? Então, acho que, assim, essa questão de cobrança de resultado vem muito pela falta de se poder acompanhar, e eu vejo isso bastante na mídia esportiva também, que ela é muito focada no futebol, você tem muitas vezes bons repórteres que não estão acostumados a trabalhar com o esporte olímpico, mas não é pela falta de qualidade, é porque realmente não acompanham ao longo do ciclo. E é assim, o trabalho de se acompanhar o esporte olímpico ele é muito intenso, porque são muitas modalidades, são muitos atletas que já estão no auge, outros que estão surgindo, então você sempre se atualiza. Você faz uma pauta de handball num período, depois de meses, você vai saber que vai ter coisas novas, situações que mudaram em relação aos atletas. Esporte olímpico não tem jeito, é você estar sempre se atualizando, você não sabe de tudo nunca, né? E a cobrança que a gente vê, eu confesso que eu vejo mais até nos torcedores em redes sociais do que nos jornalistas em relação a resultados. Ela é muito injusta, porque se você parar para pensar como funciona o esporte amador olímpico aqui no Brasil, você não tem um programa para realmente desenvolver grandes atletas. O cara ele se desenvolve sozinho, na raça, vira um milagre, uma joia que consegue um grande resultado, e só a partir daí que ele vai ter patrocínio, que ele vai ter mídia, que ele vai ter mais acompanhamento de torcedores, quando deveria ser o contrário, né? A gente deveria fomentar para essa turma poder ter uma base, ter a chance de chegar ao esporte de alto rendimento e aí sim poder se desenvolver, mas vindo desde o começo. Eu brinco muito que o formato que a gente tem do esporte olímpico no Brasil, ele não permite que a gente se descubra como atletas. Eu, você e todo mundo que está assistindo poderíamos ser campeões olímpicos de uma modalidade que a gente nunca provou, que a gente nem sabe que tem talento para ela, sabe? Você poderia ser campeão olímpico do tiro com arco, quem sabe? Mas a gente não tem esse trabalho para ver aptidão, talento da criançada e se perde muito talento. Olha o tamanho do nosso país. Se a gente for comparar com grandes potências como Grã-Bretanha, como o próprio Japão, que tem sempre uma participação muito boa, e outros países são pequenos e têm resultados melhores do que os nossos. Então, assim, quando eu vejo um atleta olímpico que ele consegue chegar até uma edição de Jogos Olímpicos, já é uma vitória muito grande, porque ele superou toda essa parte de estruturação, de crescimento, que ele não teve um apoio adequado e o cara já chegou lá. Então, às vezes você fala, pô, o brasileiro não chegou nem na final, ele caiu na semifinal da natação, mas aquilo lá já é um resultado gigantesco.
E aí quando você escuta do cara que ficou em quarto e quinto, pô, não ganhou medalha, mas esse cara já fez história, sabe? Então é mais ou menos isso. A gente tem que entender que o processo é muito mais complicado no Brasil e o esporte de alto rendimento merece uma reestruturação enorme. É uma questão de cultura, de educação, de tudo, para que a gente tenha um esporte olímpico mais forte aqui. Então, eu aplaudo demais cada resultado que a gente tem de esporte olímpico, porque normalmente como a gente conta essas histórias nos nossos programas, a gente sabe de onde essa turma veio e tudo que eles tiveram que enfrentar para chegar, né? Tiago, até aproveitando essa resposta, né? Com a sua experiência de ter participado já, tá indo para a sua terceira Olimpíada, né? Então você participa de toda a preparação, tem o programa que conta muito dessas histórias, né? Conta muito dessa história. Como que você vê esse ciclo olímpico? Porque esse ciclo olímpico é totalmente atípico por tudo que aconteceu. Então a gente já tinha problema de estrutura antes e aí ainda veio a pandemia para piorar um pouquinho. Como que você vê? Como você está sentindo os atletas, né? E o que esperar do Brasil, né? Como, até não buscando, estamos cobrando o resultado, mas o que esperar do esporte brasileiro? Olha, essa é uma pergunta muito boa também, Samuel, porque os atletas eles também se preparam por um ciclo de 4 anos. Isso quer dizer que a preparação física ela é feita para que você tenha o seu auge no seu 4º ano, para você chegar com o seu melhor momento, os seus melhores resultados. Você imagina para um atleta, quando ele estava se aproximando disso, ter que quebrar essa preparação para pensar em mais um ano, isso, claro, se tiver a Olimpíada, porque a gente chegou durante todo esse ano com essa dúvida. Eu lembro até algumas semanas, o pessoal lá do Japão, do comitê organizador local, do Comitê Olímpico Internacional, tendo que dar essa resposta. Gente, nós vamos ter a Olimpíada sim, a gente ainda não sabe como vai ser a questão de público, mas vai ter a Olimpíada. Então é uma situação muito complicada psicologicamente, na parte física. Você tem atletas que estão em final de carreira, que já estavam se programando para se aposentar em Tóquio, atletas que estavam se preparando para ser mãe depois da Olimpíada. E por outro lado, você tem uma turma nova que não teria condições de se classificar ou fazer uma grande Olimpíada também, e já chega numa situação diferente. Teve mais um ano para maturar, mais um ano para se preparar. Então é uma coisa que mexe com tudo isso. Nós tivemos muitos brasileiros que tiveram problema com a Covid para poder treinar, para poder se preparar. Então o Comitê Olímpico do Brasil chegou a fazer viagens para Portugal, levando o pessoal para treinar por lá também. E a gente sabe que as grandes potências, elas conseguiram treinar, né? A China tem gigantescos centros de treinamento, os atletas permaneceram treinando, assim foi com os Estados Unidos, com outros países também. E lá atrás, quando a pandemia chegou, a gente imaginou que, em questão de resultados, seria uma Olimpíada repleta de zebras, por conta disso. Pô, o pessoal não está conseguindo se preparar bem. Mas as competições pré-olímpicas que a gente tem acompanhado mostraram que a turma se preparou bem, viu? Várias quebras de recorde, várias marcas muito boas em várias modalidades, então eu acho que em termos de resultado a gente não deve perder muita coisa não. O time Brasil, ele vai com a maior delegação da história de uma edição de Jogos Olímpicos fora do país sede, né? No Rio de Janeiro a gente teve participação recorde porque a gente tinha vaga nas modalidades. Então em Tóquio a gente já vai ter a nossa maior delegação da história. E é muito legal a gente ver que a gente chega com chance de medalha em várias modalidades que a gente não tinha, inclusive nas novas, né, que vão estrear, por exemplo, o surf e o skate, onde a gente é muito forte. E eu acredito que o Brasil tem tudo para fazer uma grande campanha e superar as 19 medalhas que a gente conquistou no Rio de Janeiro, que seria muito legal mesmo. Eu sou um cara sempre otimista, eu jogo lá para cima, eu imagino que a gente vai ter grandes resultados, mas a gente sabe que é muito complicado. Ô, Thiago, eu quero até pegar carona nessa sua resposta. Você falou do surf e do skate, né? Que a gente chega muito favorito aí, já tá a gente aqui na expectativa da medalha. Mas eu queria saber, assim, a sua opinião, né? Terceira Olimpíada, por acompanhar o esporte olímpico, como que você vê esses 2 esportes agora em Tóquio? Uma segunda pergunta. A gente aqui no Vamos para o Jogo, e a gente até recebeu o Felipe Abreu aqui também, acho que você conhece, trabalhou na Band também, na Fox. A gente, enfim, quando a gente convida um atleta olímpico para dar entrevista, eles ficam surpresos. Eles falam, claro, lógico que eu vou. Existe isso, já que você está mais no dia a dia e mais em contato, existe realmente essa surpresa desses atletas de receberem um convite para poder dar uma entrevista? É muito diferente, né? Porque, assim, na cultura do futebol, a gente vê que os atletas eles não têm tanta vontade de conversar com a imprensa e muitas vezes medo, porque eles sabem que a repercussão é gigantesca. Qualquer vírgula mal dada vira um barulho gigante.
E o jogador de futebol, sempre que ele pode, ele foge. Ele pede para a assessoria blindar. A gente sabe que muitas vezes a assessoria nega coisa porque o jogador não quer falar, ele não quer participar, ele não quer se expor. E o esporte olímpico é muito diferente, né? Porque os atletas precisam dessa mídia. Então, cada vez que você chega, você tem acesso. Claro que, por exemplo, nesse momento, tem muito atleta concentrado que não quer falar, está na véspera da Olimpíada. Mas ao longo do ciclo é muito mais fácil você ter acesso para fazer gravações, para fazer entrevistas legais, para contar boas histórias. E geralmente, assim, dentro do esporte olímpico, a gente tem atletas que podem contar histórias muito boas e estão dispostos a contar histórias muito boas. Então, é realmente diferente. Acaba sendo mais fácil e mais gostoso trabalhar justamente por você ter um acesso maior, né? Carol, se você puder só repetir a primeira pergunta, que eu confesso que eu esqueci. Foi sobre o surf e o skate. O que você acha dessas Sim. duas modalidades? Bom, eu acho que são modalidades muito legais e que vêm de encontro exatamente aquilo que o Comitê Olímpico Internacional quer nesse momento, que é atender ao desejo da juventude, de trazer um evento que seja mais bacana para a própria juventude acompanhar. Então, a gente vê esse movimento de trazer. A gente vai ter, além dos dois, a volta do beisebol, né? Mas a gente vai ter escalada, que é um esporte radical também. Para o próximo programa, a gente vai ter o break, que é dança, sabe? É uma coisa que a gente nunca imaginou vivenciar dentro de uma Olimpíada. E o surf e o skate são esportes radicais também, que atraem milhões de seguidores mundo afora. E já são modalidades muito bem consolidadas, né? Os seus circuitos mundiais já são muito fortes. Conversando com alguns atletas ao longo desse ciclo, a impressão que passava é que a Olimpíada precisa muito mais dessas modalidades do que eles da Olimpíada. A Olimpíada é uma cereja no bolo para o Gabriel Medina, para o Ítalo Ferreira, porque eles já são campeões mundiais, já tem dezenas de patrocinadores, eles não precisam da Olimpíada. É que a Olimpíada é uma coisa mágica para qualquer atleta, né? Você faz parte da Vila Olímpica, da cerimônia de abertura, você representa a bandeira do seu país, tipo, você não existe uma seleção brasileira de skate, de surf. Agora tem, eles vão vestir a bandeira do Brasil para competir, coisa que nunca foi muito normal assim no skate, por exemplo. No surf a gente vê, né, a bandeira ali na laica deles, mas você não via em outras modalidades. Então eu vejo com ótimos olhos. Acho que vai ser muito legal. E além de tudo, claro, a gente tem os brasileiros muito fortes no surf masculino, no feminino a gente também tem chance. No skate feminino a gente tem, no street as 3 meninas, a Letícia, a Raíssa e a Pamela, que devem brigar pelo pódio, quem sabe até as 3 juntas. Vai ser umas japonesas aí que são muito boas também. Então a gente tem tudo para ter uma participação muito boa com skate e surf. E isso vai ajudar o Brasil, sem dúvida alguma, no quadro de medalhas também. Ô, Thiago, essa sua resposta aí para Carol casa um pouco com a pergunta que eu quero te fazer, porque assim, às vezes eu tenho a impressão, apesar de ter feito a crítica, às vezes a pressão exagerada da torcida e até da própria imprensa, né, de alguns jornalistas, eu também entendo, é lógico, eu não tenho a mesma experiência que você, mas já cobri Jogos Olímpicos não in loco, mas já cobri, enfim, eu acompanho um pouco também, e às vezes eu tenho a impressão assim, que durante o ciclo olímpico, né, são 4 anos, acontece muita coisa. E para a gente ter noção de quem pode brigar por medalha ou não, a gente acompanha o quê? Mundiais, né, os próprios Jogos Pan-Americanos, embora às vezes os Estados Unidos mandem o time C deles lá, tal, né? Mas assim, são essas competições que são termômetro, né? Tipo, fulano foi campeão mundial. E aí eu queria pegar 2 exemplos da ginástica, né, para fazer essa pergunta para você. Daiane dos Santos em 2004, né? A gente chegou com uma baita de uma expectativa, campeã mundial, inventando manobras, tal, e nas Olimpíadas acabou não conseguindo repetir, né, a exibição, a performance. A mesma coisa aconteceu com o Diogo Hipólito também, né? Agora eu não lembro os jogos em que ele acabou caindo, tal, mas ele também acabou não conseguindo subir ao pódio. Você acha que para esses atletas de esportes olímpicos, e aí eu estou falando do Brasil, tá? Falta um preparo psicológico mesmo, que assim, às vezes no Mundial ele consegue desempenhar ali, fazer uma baita de uma performance, mas nos Jogos Olímpicos o buraco é mais embaixo, ele sente a pressão. Você acha que acontece isso? Você acha que o Comitê Olímpico Brasileiro poderia trabalhar melhor os atletas nesse sentido? Olha, é uma ótima pergunta. Eu vejo que isso já vem sendo muito preparado, sabe? Hoje você vê a estrutura que o COB oferece, eles têm absolutamente tudo para os atletas, justamente para se calçar de todas as condições possíveis para ter o melhor preparo, na parte de nutrição, agora com infectologista, médicos, preparadores físicos, tudo. Mas essa questão mental, ela é muito complicada, e aí eu não vejo isso só para o time Brasil, porque a gente vê às vezes atletas estrangeiros também que também acabam sumindo na hora de uma decisão de Jogos Olímpicos, vêm com grandes resultados e acabam falhando porque
eles sabem que é a cada 4 anos. É uma chance que vai demorar para aparecer outra. Então, se o cara realmente não tiver um mental muito forte, muito bem preparado, as coisas podem acontecer pro lado bom e pro lado ruim. A gente tem vários exemplos de atletas que não eram favoritos, mas os principais favoritos da modalidade acabaram falhando e ele estava num momento bom, num dia bom, foi lá e ganhou. São os azarões que aparecem. Então, em todas as modalidades a gente vê. O caso do Diego Hipólito é realmente uma das melhores, um dos melhores exemplos que a gente pode citar, porque ele mesmo cita, né, depois da medalha, que ele caiu de bunda, caiu de cara e depois caiu de pé. Ele precisou de 3 Olimpíadas para conseguir a esperada medalha, conquistou uma medalha quando ele não era favorito, como nas outras edições. Você vê como isso às vezes faz diferença, né? O favoritismo pode atrapalhar. Quando você está mais solto, às vezes você pode conseguir o resultado que você espera, né? Então o esporte é imprevisível, acho que por isso que ele é tão apaixonante, né? Porque tudo depende do dia, né? Principalmente numa Olimpíada que você não tem chance de se recuperar, como às vezes no esporte coletivo você tem, o voleibol, o basquete você pode perder e ainda dá, mas um esporte como a ginástica, que você tem a eliminatória, se for mal, acabou ali. Depois é uma final. São 4 anos lutando por aquele momento, né? Não é muito fácil mesmo. A questão psicológica é fundamental. Thiago, as Olimpíadas é algo muito especial para o atleta, como já foi citado aqui, mas também para a imprensa, né? Para quem vai cobrir. Acredito que para você está sendo um momento mágico, é a terceira mágica dos Jogos Olímpicos na sua vida. E eu queria te perguntar qual o momento mais importante, assim, ou o momento mais legal que você viveu, e aquele momento para você esquecer. E aí, uma segunda perguntinha, a Band está prometendo 24 horas de transmissão pelo Band Esportes. O que nós podemos esperar de conteúdo? Rapaz, isso é verdade. O Band Esportes vai ficar no ar durante 24 horas, durante toda a Olimpíada, e é muito bacana essa questão do fuso horário de ser no Japão, porque ajuda nessa questão de grade. Porque a partir das 8 horas da noite aqui do Brasil, começam as transmissões e elas vão até meio-dia no dia seguinte. E aí, do meio-dia até as 8 horas da noite novamente, vem os programas para debater, para analisar com todo o nosso time de comentaristas gigantesco, assim, com vários ex-atletas, com especialistas nas modalidades, para poder debater o que aconteceu e projetar o que vem por aí. Então vai ser super legal, porque serão 24 horas no ar, a gente vai ter esse período aí, que é do dia no Brasil, para poder dar uma descansada, que vai ser madrugada lá, né? E reabastecer para o próximo dia. Então, para quem estiver acompanhando, pode ter a certeza que vai ser uma cobertura muito bacana. A gente vai mostrar absolutamente tudo das principais estrelas, acompanhar o time Brasil onde ele estiver. E voltando na tua primeira pergunta, daquilo que eu vivenciei, bom, a Olimpíada de Londres foi muito especial para mim, porque foi a primeira, eu tinha pouco tempo de reportagem, e foi uma surpresa muito grande quando eu estive na lista, até por gostar de esporte olímpico. E a gente foi numa equipe relativamente grande do Band Esportes. A gente tinha mais de 80 pessoas para fazer a cobertura em Londres. Mas aí entra um detalhe interessante para quem gosta de bastidores. Quem tinha o direito daquela transmissão era a Record. E a Record acabou limitando bastante o número de credenciais para as outras emissoras. Então, o Sport TV, a ESPN Brasil e nós do Band Esportes tivemos poucas credenciais. Vocês imaginam um canal que viajou com 80 pessoas ter mais ou menos umas 16 credenciais? Você precisa distribuir isso para repórter, para cinegrafista, para produtor, para narrador, para comentarista, para todo mundo que estava lá para poder fazer esse trabalho. Então, nós éramos em 4 repórteres apenas credenciados, e um deles, que é o meu grande amigo William Lopes, ele ficou acompanhando o futebol masculino, estava em busca da primeira medalha de ouro ainda. Você imagina, são 3 repórteres para cobrir toda uma Olimpíada. É um cenário muito parecido com o que a gente vai ter agora em Tóquio. Nós teremos 3 repórteres, né, mais o Elia Júnior, que também vai fazer grandes entrevistas, então é uma equipe pequena. Você vai falar, pô, é ruim isso? Eu não acho, cara, porque a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa. Em Londres, eu fiquei com o judô na primeira semana de forma fixa e o atletismo na segunda. Mas nos intervalos eu corria para fazer um jogo de vôlei, para fazer um jogo de basquete, de handebol, uma pauta da canoagem, uma pauta de outras modalidades. No Rio de Janeiro, a gente foi com Band e Band Esportes, com uma equipe gigante. E aí eu fiquei só com voleibol de quadra, que foi maravilhoso também, foi super legal. Mas eu cobri praticamente só o vôlei. Um dia era o masculino, outro feminino. Deu sorte, durante o dia, foi bom. Dei sorte, deu sorte. E aí aproveitava para ver nos períodos livres para ir assistir, mas pô, a gente quer trabalhar, a gente quer entrevistar, a gente quer conversar com a turma, né? Pô, em Londres foram vários momentos incríveis, assim. Eu fiz a final do tênis lá em Wimbledon, a vitória do Murray em cima do Federer.
Eu fiz a final do futebol, que infelizmente perdeu lá em Wembley para o México, mas as medalhas no judô foram incríveis. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Usain Bolt 3 vezes depois das 3 conquistas do ouro. A final do basquete masculino, que foi espetacular, com grandes estrelas da NBA. Eu vou contar isso aqui que é de bastidores, que eu acho legal para vocês saberem, mas existem as posições que são pagas, que as emissoras compram para ter direito a fazer uma entrevista exclusiva. E na arena do basquete a gente não tinha. Eu fui para uma posição comum que você divide com outros jornalistas. Eu cheguei lá, tinha 2 TVs da Espanha, que era adversária dos Estados Unidos. E a hora que acabou, eu falei, cara, eu acho muito difícil que os jogadores vão parar, porque a gente tem essa cabeça do futebol, de jogador que passa direto, que não fala, se não é jornalista do país dele, ele não dá atenção. E eu fiquei lá esperando. Daqui a pouco começaram a sair os jogadores dos Estados Unidos e eu tentei. Aí parou James Harden, LeBron James, Kevin Durant, o Kobe Bryant não chegou a dar entrevista, mas me deu a mão rapidinho e falou que é direto. Então você vê a cultura dos caras, todos eles parando. Eu desacreditava, eu era novato, minha mão até tremia no microfone para conversar com eles, porque eu jamais imaginava que os principais astros da NBA iam parar para dar entrevista para uma TV do Brasil, que eles não faziam ideia de quem era. E aí você vê a cultura do atleta também formado em outro lugar, com uma outra base, com uma outra cultura. E aí, seguindo, como a Carol brincou, no Rio de Janeiro foi espetacular, porque o ouro masculino do Brasil foi cercado de uma redenção, era um time que não era favorito, quase foi eliminado na primeira fase, num jogo dramático com a França, que era a outra favorita, foi crescendo e chegou aquele ouro no Maracanãzinho no último dia, Bruninho sendo campeão junto com o Bernardinho, foi espetacular. Mas um momento que eu gostaria de apagar, de não ter vivenciado aquilo, foi a eliminação da seleção feminina na mesma Olimpíada, que era um time favoritaço, arrebentou todo mundo pelo caminho, e deu azar de ter um cruzamento com uma China nas quartas de final, que classificou mal, mas era um grande time. E aí a gente perdeu no tie-break, e assim, foi uma cena muito triste. O netinho do Zé Roberto Guimarães chorando, abraçando ele em quadra, as atletas vindo para a zona mista chorando. E assim, a gente tem que fazer o nosso papel nessa hora. A vontade era de dar um abraço em cada uma delas, porque, pô, a gente vivenciou tudo até lá, sabe? Você vai criando, você faz parte quase da delegação quando você fica numa modalidade exclusiva. Então a gente torce junto, e foi uma derrota, uma dor muito grande para todo mundo. Mas tem que fazer o nosso papel, né? Que é colocá-las ao vivo, conversar com elas, tentar entender o que aconteceu, por que aquele resultado aconteceu e bola para frente, né? Então, acho que foi o momento mais difícil que eu encarei numa edição de Jogos Olímpicos. Ô, Thiago, reta final da nossa entrevista, mas antes de eu fazer a última pergunta e encerrar, eu vou passar a palavra para o Vinícius, porque eu tenho certeza que ele quer te fazer uma pergunta e ele vai me interromper quando eu falar que a entrevista está chegando ao fim. Estou imaginando aqui já, pode mandar bala, Vinícius. Exatamente. Não, assim, você falou, pô, Olimpíadas de Londres, né, foi especial, Olimpíadas do Rio, as Olimpíadas do Rio foram especiais e tal, mas os Jogos Olímpicos, né, no Japão, né, e você tá vestido a caráter aí com a camisa do Cavaleiro dos Zodíacos. Eu queria saber se você vai tentar pegar uma brecha, né, para tentar aproveitar, pegar um pouco da cultura do país, ver se traz um boneco lá, né, um ceia, não sei, vai tentar fazer, ir às compras, comprar uma camiseta, comprar algum souvenir relacionado ao Cavaleiro dos Zodíacos. Conta um pouco pra gente como que vai ser essa relação aí com o país de origem, né, do desenho. Vinícius, eu sou completamente apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco, e tem muitos atletas que adoram essa cultura também oriental, como Douglas Souza do vôlei, o Wallace do vôlei é completamente apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco também. Eu sou apaixonado pelo desenho desde que eu era criança, acompanho até hoje que o mangá segue saindo, eu adoro, eu tenho os meus bonecos guardados até hoje como relíquia lá, intocáveis, e eu espero que dê um tempinho, e assim, a gente sabe que depois dos 14 dias a gente está liberado para poder circular normalmente. Eu espero que sobre um tempinho para poder visitar. Tem um bairro que, se eu não estiver enganado, chama Akihabara, que ele é especializado nessa cultura nerd, de eletrônicos, tem várias lojas, tem de tudo. Eu sei que vai ser um paraíso, uma perdição. Tem que tomar cuidado para não gastar demais, porque a moeda não é muito barata lá, não. Mas eu traz um Mario para mim, por favor. Não sei se vai dar para ver. Traz um Mario para mim de lá. Se eu não me engano, tem um parque do Mario por lá também. Tem até isso por lá. É muito legal, eu sou apaixonado pela cultura japonesa, adoro a alimentação, embora a gente saiba que a nossa comida japonesa aqui não tem tanto a ver assim com a comida que eles comem por lá. Eu vou descobrir, depois eu conto para vocês como é que vai ser essa alimentação aí, o quanto a gente vai sofrer ou não com comida, quanto vai dar certo, mas
Na pior das hipóteses, a gente sabe que tem o fast food para salvar a gente, até porque tempo não vai sobrar muito não, viu? Ô, Thiago, para a gente terminar, eu queria saber assim, tá certo, você está indo a trabalho, é a terceira Olimpíada e tudo mais, mas em algum momento, assim, você tietou? Você tirou foto com alguém? Não sei, em algum momento você falou, estava de folga, vou aproveitar para ver o basquete. De repente, você estava entrando lá e tinha alguém que você falou, nossa, admiro, não posso perder essa oportunidade. E também, não precisa ter Brasil disputando, tá? Mas, assim, um esporte, tirando o vôlei e o futebol, que o brasileiro vai acompanhar mesmo, qual esporte que você falaria para as pessoas? Olha, é legal, dá uma chance, assiste, acompanha, que vale a pena. Aí você perguntou para uma pessoa suspeita. Eu vou falar para assistir tudo. Olimpíadas é demais, é tudo legal. Quando o jornalista está dentro de um parque olímpico com uma credencial, parece que ele está na Disney, escolhendo para qual brinquedo ele vai, porque o handball é emocionante. Você tem a ginástica, que é belíssima, com movimentos, o atletismo e a natação, que são emocionantes nas provas longas, provas de fundo. Você tem mais de 30 modalidades para todos os gostos. O ciclismo, que o Brasil tem chance. O levantamento de peso, a gente tem o Fernando Reis, que tem grande chance de conquistar uma medalha. No arremesso de peso, o Darlan Romani. Você tem diversas modalidades em que o Brasil tem muita chance. Se puderem, acompanhem tudo, gente. Acompanhem mesmo, porque os nossos atletas merecem e merecem demais. E quanto a tietar, olha, de verdade, nunca aconteceu com atletas estrangeiros, assim, até porque a gente sabe que é bem restrito, sabe? Você não pode sacar muito celular e fazer foto. Eu já consegui fazer com brasileiros, né? Porque, por exemplo, no voleibol eu tenho essa certa amizade com o Zé Roberto Guimarães ao longo da história. Então, teve um dia depois de um jogo que o Zé é assim, o Zé acaba o jogo, ele atende a imprensa, dá entrevista, e aí ele volta, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele voltou e ele dá a volta no ginásio inteiro para quem estiver lá tirando foto. O Zé fica mais meia hora, 40 minutos, uma hora tirando foto com todo mundo. Aí teve um dia que acabou, eu tava lá ainda depois ao vivo, falei, Zé, vem cá, vamos tirar uma foto eu e você, né? Tirei uma com o Lucarelli também depois do título com as medalhas, mas geralmente para eu tirar com essa turma aí é mais em dia de gravação, de matéria, com uma coisa mais calma. Quando a gente termina, a gente faz. Em competição, a gente conta sempre com a parceria do produtor, se estiver junto, eles tiram aquela fotinha de você fazendo a entrevista. Então, por exemplo, em Roland Garros, que eu fiz dois anos, eu tenho um monte de foto com vários tenistas, assim, Djokovic, com Nadal, com muita gente boa, e a gente acaba guardando assim, não tem a foto posada, mas tem a foto trabalhando, que também vale muito pra gente que É trabalha melhor com isso, né? ainda. Eu É diria muito melhor bom. ainda Acho que é essa foto. melhor. É sensacional O ca- essa foto. O cara tem Nadal no currículo, apertou a mão do Kobe Bryant, puta que pariu. Né? Olha, Ô, Thiago, muito obrigada, viu? Nossa, muito obrigada mesmo. Foi ótimo ouvir suas Imagina. histórias. Boa sorte para você, para todos os seus companheiros, que vocês possam ir em total segurança e voltar a trabalhar e voltar em total segurança. Muito feliz, né, que vocês já conseguiram tomar vacina, enfim. Se cuidem também, por favor. E boa sorte, viu? Boa sorte aí, que você faça um lindo trabalho, porque como jornalista eu sei o quanto isso é especial, né? A cerejinha do bolo ali do sonho de todo jornalista. E muito obrigada, viu? Sei que você está aí na correria, mas foi muito legal bater esse papo com você. Imagina, para mim foi um prazer, viu, falar com vocês, Carol, Vinícius, Samuel, para todos que nos acompanharam, dividir um pouquinho da trajetória, é sempre gostoso, porque a gente acaba visitando um pouco dessas memórias também, lembrando. É uma delícia, eu estou sempre à disposição. Obrigado por tudo que vocês desejaram aí em Tóquio para mim. Tenho certeza que vai ser uma cobertura muito especial, emocionante, por tudo que a gente vivenciou com a pandemia, né? Não deixa de ser um reencontro dos povos, das nações. Acho que os japoneses vão preparar uma coisa extremamente emocionante para a cerimônia de abertura, para homenagear todas as vítimas ao redor do planeta. Vai ser muito especial e acompanhe no Band Esportes, que a gente vai fazer com muito carinho para todo mundo que estiver acompanhando e que gosta do esporte olímpico, né? Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista da nossa série Vamos para Tóquio, especial sobre as Olimpíadas. Se vocês curtiram, deixa o joinha, envia também o link para o amigo que vocês acham que possa gostar dessa entrevista. Hoje, nós conversamos com o Thiago Kanzler, repórter do Grupo Bandeirantes. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. vamos pro jogo.